Bom, pessoal, no vídeo anterior nós fizemos a demonstração prática da montagem desse quadro aqui, certo? Esse quadro aqui foi demonstrado passo a passo, toda a instalação, né? Desde a entrada dos condutores até os condutores de saída de cada disjuntor ali, bloco de distribuição e tudo mais. Conforme prometido, nesse vídeo eu vou estar mostrando ou demonstrando, né, o vídeo, o projeto elétrico que deu origem à montagem desse quadro. Então vamos lá. Esse aqui é o projeto elétrico que deu origem à instalação daquele quadro. Aqui está pequenininho, mas eu vou trabalhar depois o zoom para que vocês entendam melhor, tá? Só vou dar uma corrida rápida aqui. Nós podemos observar nessa corrida rápida a entrada de energia proveniente dessa parte aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, essa parte toda, que é a entrada de energia elétrica, que vem do quadro de medição. As três fases entram no disjuntor de 40 amperes aqui, está alocado aqui. Nós temos aqui o barramento, os barramentos de terra, que vão seguir até o barramento de terra que está aqui na direita, né? E nós temos o condutor neutro, que vai seguir, né, até o barramento de neutro, que está posicionado no projeto nessa parte aqui. Lá no nosso desenho, lá no vídeo anterior, a gente viu, né, a questão do barramento de neutro de entrada, o barramento de terra de proteção, e aqui nós vamos estar verificando no desenho como que fica locado, como que fica o símbolo, como é que é a instalação. Então vamos lá, partindo do disjuntor geral aqui, nós temos na sequência o nosso barramento de distribuição das três fases. Nós temos aqui o DR1, o DR2, o DR3. Temos aqui na saída do DR1 o disjuntor 1, o disjuntor 2, o disjuntor 3, que faz a proteção de alguns circuitos na instalação. Temos aqui o barramento de neutro do DR1. Temos o DR2, que também tem a saída dele conectada a 3 disjuntores, certo? Que também tem a proteção, que farão a proteção de 3 circuitos. Esse DR vai estar monitorando as correntes de fuga para a terra desses 3 circuitos aqui, né? E nós temos também, no caso, o segundo barramento de neutro, que pertence a esse DR2 aqui. Na sequência, nós temos o terceiro DR, que está conectado à terceira fase. Esse DR também está distribuindo para 3 disjuntores aqui, certo? Esses 3 disjuntores aqui vão estar alimentando 3 circuitos distintos. E também a partir desse DR nós temos a instalação de um novo bloco de distribuição, né, um novo barramento de neutro aqui, que pertence ao DR3. Na sequência nós temos o disjuntor, 4 disjuntores na verdade aqui, que pertencem a 4 circuitos de ar condicionado aqui, que é o circuito 10, 11, 12 e 13. Esses circuitos estão conectados diretamente ao barramento de entrada, né, diretamente às fases de entrada lá, logo após o disjuntor geral. Certo? Então ele está ligado logo após o disjuntor geral e antes dos DRs, tá? Antes dos DR. O que significa que esses disjuntores dos ar-condicionados não estão sendo controlados pelos DR. Ou seja, não está havendo proteção de fuga à corrente de terra, né, através de DR para os ar-condicionados. O projeto pediu dessa forma, a gente executou lá conforme foi demonstrado no vídeo, a gente executou exatamente como está aqui. Bom, aqui no lado do direito, nós temos também a instalação dos 4 DPS, que a gente viu lá no desenho também, lá naquelas imagens lá da instalação. Então nós temos o DPS1, DPS2, DPS3, DPS4. Cada DPS desse aqui é ligado a uma fase, né? Cada DPS desse aqui é ligado a uma fase, e o quarto DPS é ligado ao barramento de neutro de entrada. Nós estamos protegendo também o condutor neutro de possíveis sobrecargas de entrada proveniente aí de algum problema no sistema elétrico. Bom, aqui embaixo nós temos, no DPS, nós temos uma coisa interessante, que é a ligação no mesmo ponto, né? Todos eles interligados e indo direto para o barramento de terra. Essa conexão aqui ela é feita através do nosso conhecido, que nós já comentamos no vídeo anterior, o barramento do tipo pente, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês agora isso aqui, antes de dar um zoom aqui e trabalhar melhor, na imagem que vai esclarecer um pouco mais aqui, tá? Então vamos lá. Então essa imagem aqui a gente poderia trabalhar ela e chegar naquele contato, mas eu tenho outra imagem melhor aqui, ó. Essa imagem aqui. Acredito que ela vai
esclarecer um pouco mais a nossa instalação. Então é assim, ó. Esses 4 DPS aqui, que estão ligados, todos eles ligados ao aterramento, você consegue observar isso nessa imagem aqui, ó. Tá certo? Então nessa imagem aqui, nós temos o barramento do tipo pente aqui, ó. Nessa parte do quadro aqui, ligado, todos interligando, né? E do lado de cá, nós temos as entradas de fase, né? Que seriam aqui no caso a fase 1, fase 2 e fase 3. Todas elas estão ligadas aos blocos de distribuição aqui, ó. Certo? Todas elas estão ligadas aos blocos de distribuição. E o barramento e o neutro aqui no caso está ligado a esse barramento de neutro de entrada geral aqui, ó. Certo? Esse aqui é o barramento de neutro, que vai sair um condutor daqui e vai estar entrando aqui no DPS conforme está pedindo o projeto lá. Um detalhe a observar aqui é esse barramento do tipo pente, que a gente já comentou, eu vou demonstrar mais uma vez para vocês, né, que ele faz a interligação de todos os 4 DPS aqui, ó, ligado todos no mesmo ponto. Percebam que eu coloquei um borne para barramento aqui, ó. Esse borne é interessante e é muito bom usar quando você quer conectar um condutor, né, nesse caso esse condutor de aterramento, quer conectar nos 4 DPS ao mesmo tempo. Aí você, ao invés de fazer jumper com fios, você utiliza um barramento tipo pente. Só que como os terminais deles são chatos, você colocar um condutor aqui que é cilíndrico, não tem o mesmo formato, ele não é chato, ele é diferente, ele pode ocasionar um mau contato na instalação. Então por isso é interessante um borne para barramentos. Esse barramento tipo pente eu vou mostrar nessa imagem para vocês aqui, quer ver? Exatamente, ó. Aqui nós temos um barramento monopolar, que é para uma fase só. No caso do desenho anterior, que nós estávamos mostrando os DPS interligados, é isso aqui, ó. Eu pegaria um dente, 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, cortaria um pedaço desse barramento aqui, que seria a quantidade que eu preciso, e faria a conexão lá, conforme a gente viu no desenho anterior aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Então nós faríamos a conexão aqui, ó. Certo? Colocaríamos ali 1, 2, 3, 4 dentes, colocaríamos aqui em cima no DPS e faríamos a conexão no barramento de terra conforme está pedindo o projeto. Certo? Esse outro barramento que nós vemos aqui é um barramento para saídas trifásicas, onde nós temos a fase 1 aqui, fase 1, fase 2, fase 3. Percebo que na fase 1 corre uma calha lá por trás lá corre uma calha que interliga todos esses dentes aqui pertencentes à fase 1, certo? E no meio aqui, ó, no meio aqui corre uma segunda calha que vai correr um condutor de cobre que vai estar interligando, né, esses outros dentes aqui que seriam a ligação da fase 2. Na terceira calha na ponta aqui, certo? Nessa terceira calha aqui, nós teríamos a fase 3, que vai interligada via condutor de cobre a todos esses dentes pertencente à fase 3. Esse barramento tipo pente tripolar é muito utilizado também nas instalações aí residenciais e prediais. No meu caso aí, mesmo se tratando de um quadro trifásico, eu não fiz uso desse barramento aqui. Por quê? Porque eu acabei utilizando DRs separados, um para cada fase, conforme foi mostrado e conforme está pedindo o projeto aqui. Então foi usado somente esse tipo de barramento tipo pente aqui. Aproveitando aqui as imagens, tá? Seguindo nas imagens, nós temos aqui o desenho, a figura, né, de um DR tetrapolar. Esse DR tetrapolar, o que ele tem de particularidade? Ele tem uma entrada de neutro aqui, que normalmente vai na entrada geral de neutro, né, vai lá no neutro que vem do QM, o neutro geral. Ele tem aqui mais 3 entradas de fases. Normalmente seria fase 1, fase 1, 2 e fase 3. Certo? Temos as entradas de fase aqui, aqui e aqui. E a saída das fases seriam aqui por baixo, certo? E a saída do neutro do DR seria aqui por baixo também. Então entraria o neutro aqui em cima de entrada, que sairia o neutro de saída, que vai para um barramento, e todos os neutros da instalação que são protegidas por esse DR
são conectados nesse barramento aqui, que sai desse neutro. Lembrando que você teria então um barramento aqui de neutro de entrada, né? Você teria então o neutro que vem do QM, vai conectado aqui, e desse cara aqui tu tem uma saída que vai conectado nesse DR aqui. Se tiver mais algum neutro de algum circuito que não passa por esse DR, vai ser conectado aqui também, tá? O DR, tá pessoal? O DR tem um botãozinho de teste, até tá faltando aqui, esse DR tá com defeito. Esse botãozinho de teste eu comentei no vídeo anterior, né? Tem que ser testado mensalmente para ver se o DR funciona ou não funciona. Certo? E lembrando que o DR faz a proteção de choques elétricos de pessoas e animais contra toques acidentais aí em carcaças de equipamentos elétricos. Voltando para o nosso projeto, que é o foco desse vídeo. Nós temos aqui, ó, esse projeto de quadro de cargas do nosso apartamento modelo. Então vamos começar a trabalhar esse projeto aqui, ó. Bom, nesse projeto nós temos o disjuntor geral, os DR conforme citado, né? E agora nós vamos dar um zoom aqui para melhorar a visualização. Então aqui nós podemos observar de cara aqui, ó, de cara a entrada de todos os condutores que estão vindo lá do quadro de medição, lá do QM. O que são esses condutores? Nós temos aqui um condutor terra, um condutor fase, três condutores fase e um condutor neutro, né? Todos eles da bitola 10 mm, que estão seguindo, estão chegando até aqui por um eletroduto de 1 polegada e 1/4, ok? Bom, os três fases aqui do nosso circuito seguem para o disjuntor geral, direto para o disjuntor geral trifásico, que vai fazer o controle e a proteção de todo o nosso quadro. Já o condutor de proteção, o terra, vai seguir por essa linha, né? E o condutor neutro vai seguir por essa linha. Conforme já demonstrado também, eles vão seguir até os barramentos de neutro e barramento de terra, conforme a gente já comentou. Bom, após passar pelo disjuntor geral, ele vai cair no bloco de distribuição. Perceba que nesse bloco, por que nós usamos um bloco de distribuição? Eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Perceba essa fase aqui, ó. Essa fase aqui, ela liga o DR primeiro aqui. Só que ela continua ligando mais dispositivo para frente. Então, para evitar problemas aí de monte de fio amontoado, conforme falei no vídeo, a gente coloca um bloco de distribuição. Pode perceber que aqui nós temos mais uma saída na primeira fase para um disjuntor. E ele ainda continua distribuindo para mais gente. A gente seguir à frente aqui, ó, nós temos mais um disjuntor saindo aqui também. Vai tudo na primeira fase. E, para finalizar, nós temos mais uma conexão com o DPS, no caso da primeira fase de cima lá, certo? Então, para evitar que a gente tenha que fazer um monte de emendas e tal, conforme comentado, nós usamos aí um bloco de distribuição de fases. Que nessa imagem aqui a gente observa esse bloco de distribuição de fases nesses três elementos aqui, ó, certo? Então, nós temos a fase 1, fase 2 e fase 3 sendo distribuídas, né? Onde todos os elementos das fases são conectados por baixo aqui e não precisando fazer emendas. Ok? Isso aqui é chamado de bloco de distribuição. Bom, seguindo aqui, ó, a primeira fase, então, que sai para o primeiro DR, ele entra no DR a fase por cima e também nós temos a entrada do neutro. Esse neutro aqui, no caso, ele vai conectado, esse neutro aqui, lá o barramento de neutro geral, tá? Lá o barramento de neutro de entrada. Enquanto que a fase vai conectado no bloco de distribuição. A saída do DR, ele vai seguir para os disjuntores, tá? Então, nós teremos aqui nesse caso, esse primeiro DR, fazendo a proteção e o monitoramento de 3 disjuntores aqui, ó. Esses disjuntores estão protegendo os circuitos 1, 4 e 7. O circuito 1 é chuveiro, o circuito 4 é tomada de cozinha e o circuito 7 é tomadas da área íntima. Perceba que aqui tem um valor também, ó, do disjuntor, tá? O disjuntor de chuveiro é um disjuntor de 32 amperes, curva B. Curva B é para cargas resistivas, tá? E curva C é para cargas indutivas. Carga resistiva é chuveiro, torneira elétrica, forno elétrico. Numa instalação residencial hoje, eu diria que o curva B ele só seria aplicado a chuveiros elétricos e a torneira elétrica, tá?
Todas as demais tomadas de uma instalação, eu recomendaria, e eu sempre faço, tá? O uso do disjuntor curva C. Por quê? Porque todas as demais cargas são, de certa forma, indutivas, tá? Máquina de lavar roupa, geladeira, micro-ondas, televisores, todos os demais equipamentos hoje, carregador de bateria, próprias lâmpadas compactas hoje, a lâmpada fluorescente, ela é uma carga indutiva. Então, eu não estou mais aplicando nas minhas execuções, nas minhas instalações, disjuntores curva B para demais circuitos que não sejam chuveiro e torneira elétrica. Mas o projeto pediu aqui esses disjuntores, aí a gente acabou executando conforme o projeto. Tá? O eletrotécnico assinou, aprovou o projeto e aí foi para frente. Nós teremos uma aula para frente aí, explicando como funcionam os disjuntores, e aí vai ser explicado melhor essa questão de curva, como é que atua um disjuntor curva B, como é que atua um disjuntor curva C. No momento, nós queremos atentar para a leitura desse projeto aqui, principalmente desse projeto do quadro, que a gente viu lá no vídeo anterior, toda a montagem dele, como é que saiu isso a partir do desenho. Bom, uma vez que nós temos aqui os disjuntores todos interligados a esse DR aqui que a gente já citou, né? A gente já citou aqui esse DR que está monitorando. Nós temos a seguinte situação, tá? Todos os neutros desses três circuitos, do circuito número 1, do circuito número 4, do circuito número 7, o neutro desses circuitos aqui, do chuveiro, o neutro das tomadas aqui, ó, né? E o neutro das tomadas da área íntima, ele deve ser conectado nesse barramento de neutro aqui. Então, esse barramento de neutro é responsável por conectar todos os condutores neutros que são ligados ao circuito 1, ao circuito 4 e ao circuito 7. Não pode pegar esses neutros aqui e ligar em outro barramento de neutro, tipo esse neutro do lado aqui. Ó. Se fizer uma troca de condutor, uma troca de neutro aqui, nenhum dos dois DR vai funcionar. Vai ficar desarmando e o cara vai ter que descobrir onde está o problema. Tá? Cada DR cria o seu próprio neutro, digamos assim, né? Origina o seu próprio neutro e vai fazer o controle, o monitoramento das correntes através desse neutro que ele está monitorando e da fase aqui dos três disjuntores. Aqui nós temos uma marcação interessante no DR, tá? Que é uma marcação de 40 amperes. 40 amperes é a máxima corrente de contato que esses disjuntores suportam. Desculpa, que esses contatos do DR suportam. Tem DR no mercado de 25 amperes, de 63 amperes. Se você usar um de 25 amperes aqui, você vai ter problema no uso do chuveiro, que é um disjuntor já maior, prevendo já uma corrente maior. Então, esse DR tem que estar sempre respeitando aí as correntes que vão estar sendo consumidas por baixo aqui, tá? Nesse caso, nós temos um disjuntor de 40, geral lá na entrada, o DR aqui também é 40, e os disjuntores aqui são sempre menores do que o 40 lá, fazendo a proteção eficiente aí da nossa instalação. Uma outra questão é o 30 mA. 30 mA que está marcado nos DRs é a máxima corrente de fuga para a terra permitido pela norma NBR 5410. Muitos fabricantes têm esse valor até reduzido. A Siemens, por exemplo, tem um valor reduzido, a Schneider tem um valor reduzido, né? Mas a ideia é que, no máximo em 30 mA, o DR desarme se ocorrer alguma fuga de corrente para a terra. Vamos dar sequência então à instalação. O desenho seguinte aqui não tem muita diferença não, tá? Nós temos novamente a ligação de um DR ligado agora dessa vez na fase 2, tá? Certo? Tá ligado na fase 2 aqui o DR. O neutro está ligado lá no barramento neutro geral de entrada. E por sua vez aqui, ó, a saída do DR, ele vai fazer o gerenciamento, a proteção dos seguintes circuitos. Nós teremos aqui, ó, o circuito do chuveiro 2, o circuito 5, que é tomadas da área de serviço, e o circuito 8, que é iluminação social do apartamento. Perceba que o chuveiro continua com 32 amperes, protegido por um disjuntor de 32, as tomadas da área de serviço por um disjuntor de 20 amperes, e a iluminação por um disjuntor de 10 amperes. Esse barramento de neutro aqui, ele protege os circuitos 2, 5 e 8, que é justamente o circuito dos disjuntores aqui. Percebam também que esses três disjuntores são interligados à saída do DR. Então, qualquer fuga em qualquer um desses três circuitos aqui, maior do que 30 mA, maior ou menor, né? Na verdade não é maior, né? Desculpa, qualquer fuga de corrente
até 30 mA, né, no máximo 30 mA, deve provocar o desarme do nosso DR aqui, protegendo a instalação. Lembrando que, como que ele funciona, a gente vai explicar bem a questão do DR aqui, tá? Nas aulas de DR, DPS, disjuntores, mas é mais ou menos assim, pessoal. Se você tiver 1 ampere vindo pelo fase, tem que voltar 1 ampere pelo neutro. Ou vice-versa, né? Se você está vindo 1 ampere pelo neutro, você vai voltar 1 ampere pelo fase. Se tiver acontecendo isso, o DR está tranquilo, não tem fuga nenhuma. Agora, se vem 1 ampere para cá e volta 970 mA ou 0,97 mA, significa que 0,3 ampere ou 30 mA não estão voltando, está desviando para a terra. Se esse valor chegar a esse ponto, provoca o desarme do DR. Certo? Então ele controla, na verdade, ele fica monitorando a corrente que entra na fase e retorna pelo neutro, e a corrente que vem pelo neutro e retorna pela fase. Ele fica monitorando esse valor de corrente. Se tiver uma diferença maior que 30 mA, ou melhor, máximo 30 mA, tiver uma diferença no valor de 30 mA ou menos, ele deve provocar o desligamento do DR. Mais uma vez, né, a saída do neutro aqui vai para um barramento de neutro, que deve ser conectado todos os neutros da instalação, provenientes do circuito 2, 5 e 8. Então, o circuito 2, que é o chuveiro, é um neutro que vem lá do chuveiro, tem que ser conectado nesse barramento de neutro. Certo? Da mesma forma aqui, ó, a tomada de área de serviço, né? Neutro que vem lá na tomada da área de serviço tem que ser conectado nesse barramento aqui também. A iluminação social, todos os neutros da iluminação social tem que ser conectado nesse barramento aqui também. Para que haja o controle e o funcionamento correto da nossa instalação. Na frente nós temos aqui o terceiro DR. Perceba que nós usamos aqui um DR para cada fase. Um DR para cada fase. Então, a entrada da terceira fase para o terceiro DR, o neutro vai lá conectado ao barramento de neutro geral, de novo, né, conforme os anteriores, não muda nada aqui nesse ponto. E a saída do DR, de novo, repetindo as instalações anteriores, né, sai para 3 disjuntores aqui. Certo? Sai para 3 disjuntores. Então, esse DR está controlando, está monitorando e protegendo 3 circuitos aqui. Ó. Quais são esses 3 circuitos aqui? Circuito 3, circuito 6 e circuito 9. Chuveiro de novo, tomada de área social, iluminação social. Todos esses circuitos, chuveiro 3, tomada de área social, iluminação social, são todos protegidos pelo DR3. Como é que vai funcionar isso aqui? Ó? De novo, né? Não tem muito o que falar, já comentou nas aulas anteriores, mas você vai fazer a instalação com barramento tipo pente aqui, né? Usar aquele borne, aquela coisa toda lá, e vai sair com os condutores nos disjuntores, e vai seguir lá para o circuito chuveiro, tomadas, iluminação. Os neutros desses circuitos têm que vir conectados nesse barramento, conforme comentamos em vídeos anteriores. Só para mostrar para vocês de novo como é que ficaria esse barramento no nosso quadro lá, eu vou mostrar uma imagem novamente para a gente aqui. Ó. Então, tá aqui, ó, como que ficaria esse cara. Nós temos um exemplo aqui que vai demonstrar bem certinho como que ele ficaria dentro do nosso quadro. Ó. Só dar um zoom aqui para ficar melhor, tá, pessoal? Aqui já dá para enxergar legal, tá? É esse aqui, ó. Aqui nós temos o DR, certo? Aonde a entrada dele vai conectada ao neutro geral, conforme a gente vê no desenho aqui, na imagem, né? Vai conectada ao barramento de neutro geral aqui da instalação. E a saída do neutro aqui, ó, do DR, ele vai fazer a volta aqui por trás aqui e vai vir aqui por cima, vai vir nesse bloco de distribuição aqui, ó. Bom, o neutro do circuito 4, o neutro do circuito 1, o neutro do circuito 7 vai conectado aqui, porque nós temos aqui circuito 1, circuito 4, circuito 7. Todos os neutros desses circuitos devem ser conectados nesse bloco aqui de distribuição, que nós chamamos ele de barramento de neutro desse DR aqui. Ok? Só finalizando o projeto aqui, ó. Finalizando o projeto, a gente tem aqui na sequência, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui. Nós temos o barramento aqui trifásico, depois do bloco de distribuição. O barramento trifásico aqui, depois do bloco de distribuição lá. Nós temos um disjuntor ligado na fase 1, um disjuntor ligado na fase 2, outro disjuntor ligado na fase 3 e um próximo disjuntor ligado novamente na fase 1.
Isso aqui nós usamos para fazer uma distribuição de cargas. É um disjuntor para cada fase, a gente consegue controlar e fazer um equilíbrio das nossas cargas. Tá? Nesse caso aqui foi usado o disjuntor de 16 amperes para proteger, cada um protege um circuito de ar-condicionado. Então no caso aqui a gente percebe que é o circuito número 10, número 11, número 12 e número 13, que estão ligados a ar-condicionado aqui do nosso apartamento. Foi previsto também no projeto, antes de seguir em frente então, vamos falar o seguinte, ó, esses disjuntores aqui não estão sendo protegidos por DR, tá? É o critério do projetista, tá? A instalação foi executada exatamente como está aqui. Então, se tiver uma fuga de corrente para a terra aqui nessa parte do circuito, não será protegido por DR. Nós temos aqui no projeto também a previsão da espera de mais 3 disjuntores, se quiser expandir o sistema. E aí nós temos na ponta aqui, ó, a instalação dos nossos DPS. Tá? O DPS é obrigatório pela norma também. Toda instalação elétrica deve ser provida do dispositivo de proteção contra surtos. O surto elétrico foi explicado no vídeo lá do quadro, né, pessoal? Então, só dá uma olhadinha naquele vídeo, você vai ver certinho como funciona. Aqui nós vamos ver a instalação, como é que ficaria, tá? Cada fase, aqui, ó, cada fase é conectada a um DPS. Uma fase para cada DPS. E aí nós conectamos o neutro também, no quarto DPS aqui. Então nós estamos protegendo as 3 fases e mais a entrada de neutro. Percebo que as saídas dos DPS, elas são tudo conectadas no mesmo ponto, certo? E todas elas vão para o barramento de terra. Por quê? Qualquer problema de um pico de energia vindo por aqui, esse pico deve escoar para a terra por esses pontos aqui, tá certo? Isso lá no nosso desenho, lá a gente vai ver melhor na imagem lá, como que ficou essa instalação. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Vou voltar aqui. Foi demais, né? Vou voltar um pouquinho mais aqui. Vamos subir um pouquinho aqui. Então tá aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, observar bem como é que funcionou, tá? Então nós temos aqui, ó, a primeira fase sendo conectada aqui, a segunda fase sendo conectada aqui, a terceira fase sendo conectada aqui. Percebe que todos esses 3 caras aqui, eles vão para o bloco de distribuição aqui, ó. Cada fase vai para um condutor. A fase 1 tem um condutor que vai ligado nesse DPS. Fase 2 vai ligado nesse DPS. E a fase 3 vai ligado nesse DPS aqui. Certo? E esse neutro aqui, ó, ele vai conectado lá no barramento de neutro de entrada, no neutro geral, tá? Aqui nós temos o barramento tipo pente. A gente comentou já no vídeo anterior, lá na imagem anterior. Esse barramento tipo pente aqui é conectado a esse borne e vai ligado ao terra lá, sistema de aterramento. Ok? Então, isso aqui a gente tinha que demonstrar para vocês na parte de vídeo, né, na parte de projeto elétrico que foi demonstrado no vídeo anterior. Só para concluir, tá, pessoal? Só para concluir, nós temos aqui uma outra informação legal aqui, que seria a informação que consta no projeto aqui, numa tabela com a distribuição dos circuitos, tá? Então, nessa distribuição do circuito, nós temos aqui todos os circuitos que tem no nosso quadro, ó. Do circuito número 1 até o circuito número 13 vai ser instalado. E mais 3 circuitos reservas, 3 disjuntores reserva que o quadro está prevendo. Então, nós temos aqui o circuito 1, chuveiro, tomada de cozinha, tomada de área de serviço, tomada de área social, tomada de área íntima, iluminação, com todo o seu número do circuito aqui. Aqui é a potência de cada circuito desse que foi calculado no projeto, a corrente de cada circuito e o mais importante, a bitola dos condutores e quantos condutores você tem que passar para essa instalação. Então, no chuveiro aqui, ó, o chuveiro está pedindo 3 condutores de 6 milímetros de bitola, protegidos por um disjuntor de 32 amperes. Todos os 3 chuveiros seguem a mesma marcação. Já na tomada de cozinha aqui, ó, e tomada de área de serviço, ele pede 3 condutores de 4 milímetros, disjuntor de 20 amperes para proteger cada um desses circuitos aí. Tomada de área social, área íntima, ele está usando condutores de 2,5. Aqui está pedindo também 3 condutores, fase, neutro e terra, tá? E protegidos por disjuntor de 16 amperes. Já a iluminação pede condutores de 1,5. Perceba que aqui ele pede 3 condutores, levando a pensar que você tem que levar o condutor de proteção para cada ponto de luz. Muitas instalações estão fazendo assim.
mas muitas ainda não estão fazendo, tá? Então o pessoal leva fase neutra lá para a iluminação e não coloca o condutor de aterramento na iluminação. Aqui nessa tabelinha, do jeito que está marcando aqui, está pedindo para colocar o condutor de proteção também para a iluminação. Ah, não tem como ligar lá no ponto de luz? Deixa lá, mas a instalação deveria estar comportando isso aqui. E é protegido aí por um disjuntor de 10 amperes. O disjuntor geral no nosso quadro é um disjuntor de 40 amperes, conforme está aqui, certo? Disjuntor de 40 amperes, curva C, e é alimentado no nosso quadro por 5 condutores de 10 milímetros, conforme já foi explicado. Ou seja, pessoal, de posse dessa tabela, e de posse do nosso quadro de cargas, do nosso quadro aqui, ó, com essas informações em mãos, é possível montar o nosso quadro aqui, ó, conforme a gente mostrou para vocês no vídeo anterior, certo? Então, com base naqueles desenhos, naquelas informações, é possível nós montar esse quadro aqui, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado desse vídeo. E durante as nossas aulas aqui, presenciais, a gente vai estar esclarecendo melhor. Tá? Aqui foi só um reforço, só para que vocês que não conseguiram gravar, tenham uma oportunidade aí de estar observando um pouquinho melhor essa parte de projeto elétrico, principalmente na área de montagem de quadros, que é muito importante aí para o eletricista predial.